Pessoal, vamos agora a mais um tópico da nossa disciplina, que são os modelos de agrupamento de dados, tá? Ou ainda conhecidos como modelos de análise de agrupamento, tá? Eu coloquei análise de agrupamento de dados, uma vez que eu sigo bastante o livro Introduction to Data Mining, do Pang Ning Tang, que é uma das minhas referências. Eles chamam de análise de agrupamento, tá? Então mantive o termo análise de agrupamento, mas vocês vão utilizar também como agrupamento de dados, como clustering mesmo, tendo material em português, clustering, que é agrupamento em inglês, tá? Ou data clustering. Então, se vocês procurarem por clustering ou data clustering, ou agrupamento de dados, ou análise de agrupamento, vocês irão achar materiais relacionados sobre esse tema, tá? O que é o agrupamento de dados? O agrupamento de dados, ele pertence daquela categoria que a gente viu na aula passada com a análise de associação, que é uma categoria de algoritmos descritivos, ou seja, o objetivo, a priori, é descrever o conhecimento presente dentro da base de dados, tá? E assim como na análise de associação, né, que a gente viu, a gente não tinha um atributo-alvo, assim como a gente tinha na regressão e assim como a gente tinha na predição de séries temporais, né, para alguns algoritmos. Todo o aprendizado da análise de associação não tinha aquele atributo especial, a classe, o rótulo, o valor a ser predito, nem nada. Pegava os dados e saía aplicando a análise de associação dentro desses dados, tá? Então a ideia do agrupamento também é que ele é, né, a priori, um algoritmo não supervisionado, ou seja, eu não vou precisar de alguém, de algum supervisor, algum professor indo lá falando o que ele tem que aprender, qual que é o tipo de mapeamento que ele tem que fazer, qual que é o rótulo de um exemplo, nada. Eu posso simplesmente já pegar um conjunto de exemplos, tá? E agrupar esses exemplos. Mas o que significa agrupar esses exemplos, tá? Significa pegar exemplos que são parecidos entre si e colocar dentro de um mesmo grupo, tá? E aí eu vou ter um descritor desse grupo para descrever o conhecimento presente no grupo, tá? E de forma que exemplos que sejam diferentes entre si fiquem em grupos diferentes, tá? Então, a ideia do agrupamento é exemplos parecidos entre si, exemplos pode ser instâncias, objeto do meu conjunto de dados, enfim, né? Fiquem dentro de um mesmo grupo, tá? E objetos que não são parecidos, eles fiquem em grupos diferentes. Por exemplo, tá? Eu quero descobrir quais são os perfis de consumidores da minha empresa, da minha loja, tá? Eu posso pegar os perfis de cliente, que são descritos lá pela idade, faixa salarial, profissão, número de filhos, enfim, os atributos que você coletou dos seus clientes, tá? Que sua empresa fez o cadastro do Facebook lá, que tem aquele negócio, pode acessar os seus dados de perfis, né? Se você tem as informações cadastradas lá, a empresa consegue acessar também. E aí você vai agrupar esses dados de forma que clientes que tenham perfis semelhantes, ou seja, idades parecidas, renda, enfim, e outros atributos que irão descrever esse cliente sejam parecidos entre si, eles vão ficar no mesmo grupo, tá? E coisas que não tem nada a ver vão ficar em grupos distintos, tá? Então tem uma figurinha aqui para retratar essa parte, tá? Então, por exemplo, posso ter grupos aqui que eu coloquei, clientes com ensino universitário, solteiros, sem filhos e renda acima de R$2.000. Posso ter um grupinho de clientes com isso, tá? O outro aqui eu já tenho clientes com ensino fundamental, casados, mais de 5 filhos em renda média. Posso ter um conjunto de pessoas que tem esse perfil, né? Obviamente pode ter uma variação, mas enfim, o que resume, o que sumariza os dados desse grupo aqui seria esse perfil aqui, tá? Então, a aplicação direta é utilizada para você identificar perfis de clientes, né? E uma vez que eu tenho os grupinhos de clientes aqui que eu precisei para, de fato, extrair qual que é o descritor desses grupos e assim saber quais são os perfis de clientes que eu tenho na minha base de dados, eu posso utilizá-los também para outras finalidades. Então, falar, uma vez que eu sei que esses caras aqui eles pertencem ao mesmo grupo, eu posso fazer um marketing específico para esse grupo. Então, consequentemente, isso daí também pode ser usado para fazer aquele chamado marketing segmentado, tá? Então, por exemplo, eu estou na Volkswagen lá, eu quero vender meus Passats, tá? Eu vou fazer um flyerzinho bem bicheirinha do Passat, sair distribuindo para a cidade inteira, sair colocando na casa dos clientes, ou ainda
contratar um telemarketing para ligar para Três Lagoas inteira para vender Passat? Não, não é todo mundo que tem a condição de adquirir o Passat, né? Mas eu tenho algum grupinho de pessoas ali, né? Que eu vou analisar o perfil e falar, opa, esse grupo de pessoas aqui tem renda alta. Vou chutar aqui Passat para o ser sedã, tá? Tô generalizando, mas para quem tem filhos, né, precisa carregar um bagageiro maior, etc. Então, eu vou recomendar para esse grupo de pessoas. E aí você já pode fazer um flyerzinho, um panfletinho mais bonitinho, até uma revistinha, uma brochura, mandar na casa dos clientes, contratar falar para o telemarketing, ligar para esse cliente para oferecer Passat, etc. E com isso você tem uma economia e uma chance de sucesso maior, consequentemente, tá? E assim vale para os outros grupos, você pode oferecendo, né, produtos específicos para os outros grupos, tá? Também é muito utilizado para fazer recomendação, tá? Então, vamos supor que eu tenho um grupo aqui de clientes, né? Vamos supor que eu tenho lá uns 50 clientes no grupo, 500 clientes, enfim. Eu tenho uma porcentagem desses clientes que assistiu um determinado filme e gostou, certo? E aí, se eu tenho um grupo, tá, de pessoas com perfil parecido, eu tenho uma porcentagem, uma galerinha desse grupo que são parecidos comigo e também gostaram, pô, a chance de eu gostar, segundo o sistema de recomendação, também é grande. Então, vou recomendar os filmes para essas pessoas, tá? Então, também posso utilizar para essa finalidade de recomendação. Então, e além disso, né, se você pegar a literatura de mineração de dados, tá? Os algoritmos de agrupamento, eles dão suporte a vários outros processos aí dentro, tá? Que também diretamente com o que a gente aprendeu, a gente pode aplicar, fazer agrupamento de regras de associação, tá? Em vez de eu aplicar a regra de associação na minha base inteira, eu posso fazer por grupos, tá? Então já vi fazendo isso, pega transações cujos conjuntos de itens são mais parecidos entre si, coloca num grupo e faz só agrupamento, faz só análise de associação naquele grupo. Então, assim, é uma grande gama de algoritmos, aí, ou de processos, desculpa, que podem fazer uso aí da análise de agrupamento, ou diretamente, tá? Ou indiretamente. Então, é uma área bem legal, apesar de ser um tipo de aprendizado que é supervisionado. É um tipo de aprendizado o qual eu não trabalhei muito em termos de pesquisa. Trabalhei bastante com supervisionado e semi-supervisionado, mas é bem interessante. Inclusive, a seguir do que a gente vê análise de outlier, a gente vai ter algoritmos de agrupamento, inclusive, para fazer análise de outlier. Então, uma área bem legal, tá? Eu vou, nesse primeiro momento, passar um contexto geral para vocês de características, tipos de agrupamento, para que inclusive vocês forem falar com alguém, verem uma ferramenta, forem utilizar uma ferramenta de cluster, saber o que significa aquele conteúdo, e depois a gente vai aplicando os algoritmos, vai aprendendo, né, e aplicando os algoritmos mais tradicionais, tá? O que ficou para trás aqui, um outro exemplinho, tá, que faltou falar, é que também pode ser utilizado, ele é utilizado dentro das organizações para fazer organização / gestão de documentos digitais. Tá? Em que sentido? Fala, pô, eu preciso desenvolver um projeto novo, tá? E eu preciso ter uma estimativa de prazo, de custos ou outras informações de projetos parecidos ao meu, tá? Então, o que você pode fazer? Você pode fazer um agrupamento, tá, desses projetos, tá? E a gente vai ver que praticamente qualquer tipo de dado a gente consegue extrair características e com base nos valores dessas características fazer o agrupamento. Tá? Não vai ser o caso dessa disciplina, só vou mostrar, tá? A gente vai aplicar os algoritmos assumindo que a gente já tem os dados prontos, tá? Mas enfim, agrupa-se esses documentos, tá? E a hora que eu preciso fazer, eu tenho um projeto muito parecido, tá? A qual grupo esse projeto pertence? Fala, tá no grupo X, tá? Esse projeto aqui ele é parecido com os documentos do grupo X. E aí você já tem aqueles documentos, tá? Que são de projetos parecidos que você fez, que você pode consultar para saber qual que foi o prazo, para saber qual que foi o preço, que teve de erro naqueles projetos, enfim, tá para te dar uma base, tá? Teórica, né? Enfim, um conhecimento de mundo a respeito de algo que é
parecido com o de vocês, tá? Fazer gestão de competências ou identificação de competências também, tá? Você pode fazer agrupamento das competências das pessoas, né, de currículo das pessoas, ver quais são os grupos de pessoas com currículos parecidos. Na hora que você precisa de uma equipe com uma mesma característica, vamos dizer assim, você tem um grupo daquela característica que você está procurando, ou se você precisa de características de grupos diferentes, você já tem tudo isso organizado em grupos, todos bonitinhos, você não tem uma base com todo mundo, né? Você vai ter os grupinhos de perfis, aí você vai pegando, abrindo esses grupos de perfis, né? E consultando aí aquilo que você desejar, ou seja, o currículo dentro daquele perfil. Está também muito utilizado para não é o caso de empresa, né, mas já foi muito utilizado para organização de resultados de busca, tá? Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Grouping, desculpa, clustering, query, search. Acho que aqui tem alguns exemplos bem legais. Esse Vivíssimo, ele já foi bem famosinho. Tá? Aí, por exemplo, ó, não sei se, deixa eu tentar dar um zoom, que a imagem não está com uma resolução muito boa, mas, por exemplo, ó, o cara digitou Jaguar, tá? Só que Jaguar pode ser carro, tem clube, pode ser animal, né, que ele pegou gato. Eu não sei o que é esse Jaguar dentro do macOS, que eu não uso Mac, mas enfim, tá? Perceba que aí ele foi pegando, tem vários, vamos dizer assim, resultados com o Jaguar, tá? Mas aí ele já gerou os grupos, tá? E descreveu qual que seria o conteúdo desses grupos, tá? Então aqui, ó, tem os 74 que foram agrupados no grupo de carros, 34 documentos que foram agrupados no clube, 23 documentos que foram agrupados em gato, e assim por diante. Então, ó, dado esse resultado de busca, que você pode ter milhares, milhões, etc., tá? Você pode organizar ou agrupar as páginas desse resultado em grupos, e aí você fala, pô, estou só interessado nas páginas de carros, tá? Aí você abre o grupo de carros e explora só esse grupo de carros. Então, seria um processo semelhante ao de gestão de competências, de documentos, enfim, tá? Uma forma de você fazer esse resultado do agrupamento, tá? Bom, dentro dos algoritmos de agrupamento, tá? Tem algoritmos com diferentes características, tá? E além disso, tá? Com diferentes respostas do algoritmo. Então, tanto característica na hora de realizar o agrupamento, quanto na hora de apresentar o resultado do agrupamento, tá? Eu separei as principais aqui, tá? Primeiro, que são os métodos particionais, tá? Se você pensar em termos de HD, o que acontece quando você particiona um HD, né? Você fala, ó, vou ter um conjunto de dados que vão estar nessa partição, eu não consigo a priori ocupar a outra partição estando numa partição, por exemplo, pegar um dicionário aqui, colocar um diretório, uma parte do diretório fica nessa partição, uma parte do diretório fica na outra. Não, são coisas bem isoladinhas, tá? E aqui a ideia é que as coisas fiquem bem isoladinhas também, cada qual em sua partição, ou seja, eu pego o meu conjunto de dados, eu gero grupos que correspondem a partições do meu conjunto de dados, de forma que se um elemento está em uma partição, ele não estará em outra partição, simples assim, tá? Então, aqui tem um exemplo, um conjunto de dados original, e depois do conjunto de dados agrupado, utilizando, tá, um agrupamento particional. Então, ele está falando o seguinte, ó, esses objetos aqui são mais parecidos entre si, então eles vão ficar num grupo. Esses objetos em azul são mais parecidos entre si, eles vão ficar em outro grupo. Esses objetos vermelhinhos são mais parecidos entre si, eles vão ficar em outro grupo. Mas perceba que a entrada, tá, para o algoritmo de agrupamento são todos objetos de uma única cor, significando que eles não têm rótulo, tá? Em nenhum momento falou, esse conjuntinho aqui é da classe A, esse da B, esse da C, isso é um perfil de um cliente A, isso é um perfil de um cliente do tipo B, do tipo C, e assim por diante, tá? Não tem isso daí, tá? Bom, além disso, tá, a gente tem algoritmos de agrupamento que são hierárquicos, tá? O hierárquico significa, formam uma hierarquia, tá? Mas esse tipo de hierarquia não significa que um é mais importante que um outro, tá?
que um ganha mais que o outro, não. Tá? São de fato agrupamentos que a gente fala que são em diferentes níveis de granularidade. Tá? De forma que eu possa ter todo mundo no mesmo grupo. Tá? Se eu quiser dois grupos, ó, aqui ele está ilustrando como se eu tivesse dois grupos, um grupo aqui, tá? Se eu quiser agrupar mais ou granularizar mais, tá? Eu posso ter três grupos, ó, então teria esse grupo aqui, esse grupo aqui e esse grupo aqui, e posso ir fazendo isso até chegar no momento em que cada exemplo do meu conjunto de dados seja o seu próprio grupo, tá? Isso forma de fato uma hierarquia, tá? Ilustrada nesta figurinha aqui do lado, que a gente chama de dendrograma. Que é o dendrograma. Ele mostra esses diferentes níveis de agrupamento que eu fui fazendo, sendo que, ó, nesse cara aqui, ó, nessa parte aqui, que é o agrupamento raiz, ou a raiz do meu agrupamento, ele contém, ó, se eu pegar aqui, todos os objetos aqui, ó, tá? Eles pertencem ao agrupamento raiz, ou a raiz do meu dendrograma, que a gente chama aqui de agrupamento. Tá? Então, seria esse primeiro nível aqui, que todo mundo pertence a um único grupo. Se eu cortar esse cara, se eu descer um nível, né, eu estou no nível raiz, se eu for para esse nível mais abaixo, né, vamos pensar que eu tenho um corte aqui, ó, perceba que eu tenho dois grupos, ó, um grupo aqui e um grupo aqui, sendo que esse grupo daqui é formado pelo G, J, K e H, certo? Então, G, J, K e H seria esse grupo aqui, ó, tá? E o outro, A, B, C, D e F, seria esse grupo aqui, tá? Se a gente for um pouquinho mais para baixo, ó, se eu colocasse uma linha aqui, ó, perceba que eu tenho quatro grupos, ó, um só formado pelo G, outro, que seria esse carinha aqui, ó, outro formado pelo J, K e H, que seria este carinha aqui, outro pelo ABC, esse carinha aqui, e outro pelo DF, esse carinha aqui, tá? E a gente pode ir fazendo isso nível a nível até chegar num ponto, né, em que eu vou fazer um agrupamento de tal maneira que todo objeto aqui vai ser o seu próprio grupo, tá? Mas eu consigo falar, eu quero dois grupos, eu quero três grupos, eu quero cinco, né? E a gente pode ir descendo na hierarquia aqui e obtendo esses resultados, vamos dizer assim, de quantidades variadas de grupo ou de um grupo mais genérico, que a gente fala que seria a raiz da hierarquia, contém todo mundo, indo para grupos mais específicos. Pensando em casos de texto, tá? Eu posso ter, por exemplo, lá, um grupo que seria inteligência artificial. Dentro desse grupo eu posso ter algoritmo, resolução de problema por meio de busca, eu posso ter aprendizado de máquina, eu posso ter lógica de primeira ordem, tá? Então seria um segundo nível da hierarquia, tá? E aí dentro de aprendizado de máquina, eu posso ter supervisionado, eu posso ter semi-supervisionado, eu posso ter não supervisionado, eu posso ter por reforço, que seria mais um nível da hierarquia. Dentro do supervisionado, eu tenho estatístico, tenho simbólico, tenho genético, tem conexionista, assim por diante, mais um nível da hierarquia. E assim, dentro do estatístico, teoremas bayesianos, máquina de vetor de suporte, etc. Mais um nível da hierarquia. Tá? Então, a gente consegue pegar desde níveis maiores, né, IA, por exemplo, e pegando níveis mais quebradios, cada vez mais específicos, conforme a gente vai descendo na hierarquia. Tá? Outros métodos de agrupamento são baseados em densidade. Tá? O que é densidade? Seria o número de pontos de uma determinada região. Tá? E aí ele só vai, de fato, gerar grupos se a gente tiver regiões de pontos densos, ou seja, regiões de pontos em que todos os pontos estão muito perto entre si. Tá? Então, por exemplo, ó, supondo uma nuvem de pontos, tá? De exemplos, a gente só vai agrupar exemplos que, de fato, encontram-se em uma região densa, e aquilo que não tiver numa região densa não será agrupado. Tá? Então, tem aqui um exemplo bastante famoso do algoritmo, que é o DB-Scan. Tá? Tudo que está coloridinho significa que ele agrupou, e o que não está coloridinho, que são esses pontinhos um pouco mais distantes dos demais, ele não agrupou. Tá? E por fim, tem dados, algoritmos de agrupamentos baseados em grid. Tá? Que é o grid? Você segmenta o espaço como se fosse uma grade mesmo, ou grid, tá? E todo mundo que está dentro, tá, de uma caixinha do grid, tá, vai pertencer ao mesmo grupo. Tá? Então, assim que funciona o algoritmo de agrupamento, não é muito utilizado esse cara, apesar de ser bastante rápido. Tá? Mas não dá uma ideia, um sentido muito de grupo, e além disso, se você colocar uma grade muito grande, tá? Vamos supor que eu colocava uma grade com dois
3, tá? 1, 2, 3, por exemplo, ele ia agrupar todo mundo aqui como se fosse o mesmo grupo, não é isso que aconteceria na prática. Por outro lado, se eu colocasse uma grade muito pequenininha, esses caras que aqui estão no mesmo grupo, eles seriam separados em grupos diferentes. Tá? Então, é o caso, tá? E além disso, tá, dessas características de como que eu vou agrupar os dados, se eu vou gerar uma partição, se eu vou fazer hierárquico, se eu vou fazer baseado em densidade, a gente pode também dividir ou caracterizar esses algoritmos como sendo hard ou como sendo soft. O que é hard? Tá? Fala, ó, esse objeto ele pertence a esse grupo e somente esse grupo. Tá? Então, e mais nenhum outro, só pertence a esse e acabou. Tá? Então, vamos pensar num caso de um documento de esporte, por exemplo, na base de notícias, né? Eu posso falar, ó, essa notícia aqui é do grupo de esporte, supondo que eu tenha descoberto que aquele grupo pertence ao documento de esporte. Então esse documento aqui, fala de esporte, vai estar junto no agrupamento ali das notícias de esporte. Por outro lado, eu tenho um agrupamento que é o soft, em que a gente tem uma certa pertinência, aí, ou seja, um exemplo ele pode pertencer a mais de um grupo, tá? Com um determinado grau. Aí, então, por exemplo, se eu tiver um texto que está falando de Super Bowl e da renda de patrocínio ou da quantidade de patrocínio do Super Bowl, ou enfim, falando dos patrocinadores lá, que normalmente isso movimenta bilhões na economia, o evento lá dos Estados Unidos, então ele se encaixa um pouquinho em esporte ali, né, porque está falando do Super Bowl, que é um evento esportivo, né, do final do como que chama, do futebol americano, tá? E tá falando de economia, que tá falando de patrocinadores, movimento da economia, né? O quanto que isso gira em torno da economia, anúncio na TV, anúncio lá no Super Bowl, no estádio, etc. Então também pode ter um pezinho no grupo de economia. Então eu tenho que fazer com que fala, olha, você pertence a um grupo A, mas você também pertence um pouquinho ao grupo B, tá? Então para isso a gente tem os soft clusterings, tá? Não são tão comuns porque vai depois ter uma certa complexidade na hora de fazer a avaliação, mas são possíveis de serem feitos, tá? E a gente tem duas categorias, um que é chamado fuzzy, outro que é chamado fuzzy, não, os fuzzes, tá? E os probabilísticos, e sempre você vê fuzzy, tá? Fuzzy significa quando tem um grau de pertinência, tá? Então você tem algo que pode ter algum grau de pertinência para uma categoria A, para um grupo A, enfim, para um conceito A. E você pode ter ele também com grau de pertinência para um grupo B, uma classe B, um conceito C, pode ter para a classe E, se tiver a E, enfim, tá? Ele vai ter um grauzinho de pertinência. Então, por exemplo, nesse caso do Super Bowl, a gente pode falar, opa, ele tem 0.6 de pertinência para esporte, ele tem 0.4 de pertinência para economia, por exemplo. Tá? Então, falar, de esporte, tem um pezinho na economia também. Posso colocar essa gradação aí para caracterizar a minha notícia aí do Super Bowl, tá? E tem o probabilístico também, eu posso falar, olha, ele tem 0.6 de probabilidade de pertencer a esporte, 0.4 de probabilidade de pertencer à economia, tá? Durante muito tempo eu nunca consegui vislumbrar o que significaria a diferença entre o fuzzy e o probabilístico, já que ambos, teoricamente, estou dando uma pertinência para um grupo A e para um grupo B, né? Então, por exemplo, 0.6 grau de pertinência para esporte, 0.4 de pertinência para economia. O outro tem 0.6 de probabilidade de ser esporte, 0.4 de probabilidade de ser economia. Tá? Em termos práticos não muda muita coisa, tá? Mas em termos conceituais, tá? A explicação genial que me deram é o seguinte, tá? Se você tiver uma caixa de bebidas, tá? Em que você fala, as bebidas dessa caixa, elas têm 0.7 graus de pertinência de ser líquido normal, tá? Bebida normal, e 0.3 de pertinência de ser veneno. Isso significa que dentro de cada garrafa, tá? 70% da garrafa, né, do líquido bebida normal e 30%, né, 3 décimos dessa garrafa aí, seriam veneno. Tá? Então toda garrafa tem um pouquinho de veneno. Na probabilidade, tá? Você fala, ó, essa garrafa, nessa caixa aqui tem 30% de chance de ser veneno, 70% de ser probabilidade, significa que você tem 7 garrafas com líquido normal e 30%, né, 3 garrafas que são inteiramente veneno. Tá? Então é a questão aí da pequena diferença conceitual entre o fuzzy
Não, em termos conceituais é uma grande diferença, tá? Em termos práticos, esses algoritmos acabam funcionando mais parecidos entre si. Okay? Então essa é a diferença do fuzzy probabilístico. Então aqui eu tenho um hard cluster, né? Ó, tem os objetos separados, grupos bem definidos. Falar esse cara aqui pertence a esse grupo e somente a esse grupo. Mas se eu tiver soft cluster, eu posso fazer com que objetos tenham tanto pertinência a um grupo quanto a outro grupo. Tá? Além disso, o agrupamento ele pode ser caracterizado como sendo completo ou parcial. O completo é quando todos os objetos são agrupados e o parcial é quando tem uma parte dos objetos que não são agrupados. Então, por exemplo, vou pegar aqui para trás, nossa primeira figurinha, tá? Todos os objetos aqui eles foram agrupados, tá? Todos os objetos foram atribuídos apesar dele ter atribuído a cor azul aqui novamente, né? Mas enfim, todos os objetos aqui eles estão coloridos, eles foram agrupados de alguma forma, tá? E o parcial, né? É um bom exemplo aqui baseado em densidade. Aqueles pontos que não são densos, eles não vão ser agrupados, só vou agrupar os pontos que estão em região densa. Então ficou um monte de pontos aqui que estão fora aqui desses polígonos vermelhinhos aqui, eles não foram agrupados, tá? Então aqui é o conceito de agrupamento parcial, tá? Aqui mais um exemplo, tá? Bom, e agora, né, antes da gente entrar nos algoritmos em si, eu fecho essa primeira sessão introdutória, tá? A gente até chegar no algoritmo de agrupamento, ainda a gente vai passar por alguns conceitos antes, dá para ficar mais fácil o aprendizado depois. Mas eu fecho da seguinte forma. Vamos supor, vou pegar esse primeiro exemplo que está mais fácil, que eu quisesse de fato fazer esse agrupamento, tá? Colocar pontos que são mais próximos entre si no mesmo grupo e pontos que são menos próximos entre si em outros grupos, tá? Mas perceba que eu tenho várias formas de fazer isso daí, certo? Então, por exemplo, eu posso pegar esse pontinho aqui e falar, ele está no grupo 1, tá? Ou posso falar, ele está no grupo 2, eu posso falar, ele está no grupo 3, tá? Para cada ponto, eu posso, dado que eu quero dividir esse conjunto em 3 pontos, eu posso atribuir ele a cada um dos grupos, tá? E depois, de alguma forma, falar, opa, esses caras aqui que eu atribuí para o grupo 2, eles estão próximos entre si? Os outros pontos do grupo 3, eles estão próximos entre si? O do grupo 2 estão próximos entre si? Bom, tem um resultado de agrupamento, eu posso ter, tecnicamente, né, eu posso colocar qualquer objeto em qualquer grupo, só que aí eu não vou atender muito a ideia do agrupamento, que é objetos parecidos têm que ficar no mesmo grupo, objetos distantes têm que ficar em grupos diferentes. Então, o que eu teria que fazer no caso aí? Ficar testando várias combinações, né, de objetos que estão próximos, ou melhor, ficar colocando objetos diferentes dentro de determinados grupos e ficar verificando se eles estão mais próximos entre si e estão mais distantes dos outros grupos, sabe? Só que nessa tentativa de ficar trocando objetos de grupo, atribuindo objetos a diferentes grupos diferentes, né, fica um negócio meio combinatorial, né? Para cada objeto eu tenho 3 possibilidades, cada objeto 3 possibilidades, cada objeto 3 possibilidades, cada objeto 3 possibilidades, e aí vai dar uma explosão de combinações, principalmente se a gente tem grandes conjuntos de dados, tá? Então o que a gente vai fazer, os algoritmos que a gente vai estudar e os algoritmos que são utilizados na literatura, tá? Eles não são baseados nesta força bruta, tá? Eles vão ter aí, vamos dizer assim, mecanismos mais inteligentes para tentar alcançar, tá, o nosso objetivo, que é agrupar os dados mais diretamente, tá? A maioria custo inclusive linear, tá? Alguns aí com custo quadrático, tá? Alguns que a gente vai ver um custo um pouquinho maior que o quadrático, mas a ideia é que a gente tenha mecanismos, tá? Ainda assim, mesmo se for o quadrático ou cúbico, ainda assim ele vai ser menor, tá? Do que se para cada objeto de dado meu eu tiver 3 possibilidades, tá? Então se você tem um binário, né? Quando você tem para m elementos você tem 2 possibilidades, m elevado a 2, né? A gente vai ter que ter alguns mecanismos aí. Se eu tiver 10 agrupamentos, eu vou ficar m elevado a 10. Pô, se for 1 milhão de exemplos, eu tô lascado, tá? Então a gente vai ter algumas estratégias aí para desses algoritmos que vão tentar chegar ao resultado de maneira mais rápida possível, com menor custo computacional, consequentemente, tá ok? Essa é a nossa parte introdutória. Depois nós vamos ver um pouquinho a respeito de pré-processamento de dados, que vai ser importante para a tarefa de agrupamento.
Como que eu defino que duas coisas são parecidas ou diferentes? E aí sim nós já vamos ver uma primeira categoria de algoritmos de agrupamento, são os algoritmos de agrupamento particionais, tá ok? Então, até o próximo vídeo.